Imagine o século XIX no Brasil, um país extremamente católico, entrada de protestantes. Vamos saber como é que é? Roda a vinheta. Olá, meus queridos, mais um episódio fantástico, inspirador de E Sabe o Quê? Tudo bem com vocês? Sou o professor Altair Prado e a cada semana uma entrevista inspiradora. Tá com saudade? Vamos continuar. Quarta temporada crescendo graças a você. Continue divulgando os nossos canais. O nosso canal. Estamos nas redes sociais. Quai, Facebook, Instagram e TikTok. E além, claro, do nosso famoso e maravilhoso YouTube. Então vá lá, inscreva-se e assista. Maratone, na real. Vamos lá, hoje uma entrevista muito importante que eu gosto, é um assunto muito real, muito atual. Eu quero entender um pouquinho, porque um país extremamente católico teve a entrada dos protestantes no século XIX. Eu quero saber como foi essa entrada num país extremamente católico, porque até hoje temos ainda discussões sobre religião. E nada mais, nada menos, eu trago o melhor de todos aqui, meu amigo Wagner. Wagner é historiador, ele fala que não é, mas é. Ele é advogado, teólogo, e ele agora também ele estuda comigo na PUC, ele faz ciência da religião no mestrado. E ele ninguém melhor capacitado do que ele para falar desse assunto. Wagner, quero só agradecer, você veio de longe, muito feliz de ter meu amigo aqui. Wagner é um dos presentes que a PUC me deu, que está aqui hoje. Wagner, espero que você consiga contribuir hoje. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Você é um amigo que eu tenho no coração e espero que você agradecer pelo esse carinho de ter vindo aqui hoje. Maravilha, quero saudar ao grande audiência que você tem, programa Sabe o Quê? Motivo de júbilo, contentamento estar aqui. Professor Altair, você é meu amigo particular. Sim. E fiquei muito feliz pelo convite. Espero que nós possamos ter, como você fala, conversas inspiradoras aqui nesse programa. Estamos aí para contribuir. Sou pesquisador de protestantismo e temos algo a passar aqui nesse programa que eu acredito que vai ser de utilidade pública. Concordo até porque protestantismo no século XIX, como é que foi isso, Wagner? Você tem um pouco para falar pra gente? Foi um choque, não foi? Foi autorizado pelo governo? Você consegue falar um pouco sobre isso? Sim, vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que é importante, a gente estava até falando aqui nos bastidores, essa terminologia protestante, Sim. que ela é muito confundida, dependendo do local em que ela é trazida à tona. Essa ideia protestante, ela vem lá da Reforma. Então você tem a figura de Martim Lutero como o reformador que fez um movimento ali na Alemanha. Rompeu com a Igreja Católica, não foi? Exato. A ideia de Lutero, quando você vai pesquisar a fundo, inicialmente não era ter um rompimento institucional, mas culminou nisso. A ideia dele era introduzir uma denúncia, tem a tão famosa 95 teses, em que ele vai denunciar o que ele entendia ali como heresia da igreja. Como a igreja, evidente, não aceitou, ele foi apoiado ali por príncipes, camponeses, etc. E aí, por volta de 1529, houve uma assembleia ali, mas não tinha só, digamos assim, crentes nessa nova fé, mas tinham autoridades políticas, tinham príncipes. E essa reunião ela foi na cidade de Spira, na Alemanha. E lá foi feito um protesto contra o imperador, né, Carlos V. Porque Carlos V queria impedir a expansão das ideias de Martinho Lutero. Ele via Lutero, desculpa, como uma ameaça para ele ou não? As ideias protestantes, porque os territórios católicos iriam se tornar territórios luteranos. Então, não era estrategicamente, politicamente interessante. Então, ele queria dar uma freada nisso. Aí, os príncipes que apoiaram Lutero fizeram protesto a isso, e daí adveio a ideia do nome protestante. Inclusive,
é digno de nota dizer que as ideias de Lutero já teve anteriormente um outro chamado pré-reformador, John Hus. Mas como o John Hus ele não contava com apoio popular, não contava com apoio de príncipes, John Hus ele foi condenado pela Igreja Católica por heresia e foi queimado na fogueira. Aí aproximadamente 100 anos Essa história depois ninguém fala, né. não, mas ela é muito conhecida na Europa, Mas tem no um Brasil muito não. movimento, mais quem estuda, né, É. mais quem pesquisa tal, o John quando você coloca, história dos pré-reformadores, John Hus vai vir ali de primeira. E com o Lutero já não acontece isso, porque ele já tinha todo um respaldo por detrás, pessoas que viram nas ideias de Lutero, guarida para outras causas, como a própria causa social dos camponeses, a própria causa dos príncipes. Então, protestante vem da ideia de protesto literal mesmo. Sim. E aí, você quando chega no Brasil, chega os protestantes, é isso? Sim, são chamados protestantes. Essa primeira, digamos assim, onda evangélica é chamada protestante, porque você tem um escritor chamado Paul Freston, que ele vai falar das ondas evangélicas, inclusive ele vai falar das ondas pentecostais, são são ondas, cada onda é, vamos colocar entre aspas, movimentos, né. Então, são chamados de protestantes, ou alguns preferem dizer igrejas históricas, são essas. Aí, Wagner, vamos lá, esclarece aqui para a audiência, o que é protestantismo, evangélico, pentecostal, é tudo a mesma coisa? Bom, são evangélicos, porque a palavra evangélico, ela vem literalmente do evangelho que você tem lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Sim. né, que é o evangelista Mateus. A gente fala que é evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Marcos. São os evangelhos. Essa palavra evangelho, do grego, né, ela vai trazer, se você for fazer uma tradução, a ideia de boas novas ou boa notícia. Então, todo aquele que crê no evangelho, certo? Ele é chamado de evangélico. Só que esses movimentos, eles são divididos em igrejas históricas, igrejas, vamos dizer assim, pentecostais e igrejas neopentecostais, certo? Só que o que eles têm em comum? São evangélicos, só que eles são de, vamos dizer assim, dispensações históricas diferentes, eles são de momentos históricos diferentes, certo? Agora, quando você fala de Brasil Império, e até para situar, o pessoal, né, você que é um historiador, né, o Brasil ele tem a as suas fases, né, Brasil colônia, Brasil regência, Brasil império e Brasil república. Sim. Quando você fala aqui de Brasil império, você está falando de protestante, você não está falando de pentecostal, que não existe movimento pentecostal ainda, Só né. protestante no império. Protestante, porque você está falando aí de 1822 a 1889. Isso. Então, nesse recorte temporal, não se fala de pentecostal aqui no Brasil ainda. Já se falava fora ou não? Ou também é um termo mais recente isso? A palavra pentecostal, na verdade, ela vai ganhar força em 1906. Tá. Antes disso, a gente fala de movimentos, de avivamentos. Aí quando você vai fazer um estudo da história de avivamentos, e aí tem historiadores especializados só nisso, você vai ver que houve avivamentos em outros lugares, em outras épocas. Como Escócia, por exemplo, teve um momento de avivamento. A Inglaterra teve um grande momento de avivamento. Mas quando você chega em 1906, você acontece um fenômeno interessante. Você tem um pastor chamado, Charles Parham, De onde ele é? certo? Americano. Americano, Ele começa um movimento de cruzada missionária na cidade de Kansas City, Uhum. certo? E aí ele começa a pregar a ideia de curas sobrenaturais e de um fenômeno que é chamado glossolalia, né, que é falar línguas estranhas, certo? E isso, o que que vai acontecer? Ele funda uma escola teológica, certo? E aí eu gosto muito dessa história, Thaí, porque você sabe que eu gosto de Conte. estudar, escravidão, né. Aí tem um filho de escravos, chamado William Seymour. William Seymour, ele era de uma família muito pobre,
filho de escravos, certo? Ainda jovem, ele, salvo engano, ele teve varíola e ficou com sequela, ele ficou caolho, perdeu a visão de um dos olhos. E o que que acontece? Ele tentou frequentar uma igreja protestante, uma igreja de brancos, certo? Mas por conta da segregação racial, né, a gente tá falando de 1906, Nos Estados Unidos nos ainda? Estados Unidos, ele não foi recebido. E ele começou a frequentar exatamente a escola de Charles Parham, certo? Escola teológica, mas por conta da segregação racial, vai ter alguns biógrafos que vão dizer que ele tinha que ficar com a carteira do lado de fora da sala. Pensa na situação. Os caras estão estudando teologia bíblica, os caras estão estudando a Bíblia, E o cara mas da e o cara do lado de fora com exclusão, né? uma cadeirinha lá. E aí é muito interessante essa história, que aí ele dá sequência nesses estudos dele, mas ele inicia um movimento dele, que é na rua Azusa Street, é o nome da rua, certo? E aí esse movimento, ele começa num imóvel que anteriormente já tinha sido inclusive uma igreja, só que agora ele estava desocupado, ele começa nesse imóvel, e lá os jornais escritos da época, e por isso você tem como rastrear historicamente por análise documental, ou seja, tem historiografia, os jornais vão dizer dos movimentos que ali aconteciam, que é atribuído a fenômenos sobrenaturais, dizem que pessoas falavam línguas estranhas, teve situação de pessoas que, no que os estudiosos vão chamar de efusão do espírito, ou de uma êxtase. Pô. Depende do teórico, né, do cientista que está analisando, cada um vai dar uma terminologia. Mas vai dizer que teve pessoas ali que em êxtase tocaram pianos, outras falaram em idiomas que não dominavam, quer dizer, do nada a pessoa virou bilíngue e tal, pessoas desmaiavam antes de chegar na porta da igreja e tal. E aí a fama cresceu, certo? E começou a receber estrangeiros do mundo todo. Esses estrangeiros passaram pela Rua Azusa e começaram a partilhar esse movimento no mundo todo. Inclusive, depois, missionários que iniciam o movimento pentecostal no Brasil passaram antes na Rua Azusa. Então, daí vem a ideia do pentecostal, certo? Mas essa ideia do pentecostal, você está falando do século XX. Mas Você está falando no Brasil do século XX. tá, agora fala, por exemplo, o Universal, a Igreja Quadrangular, essas são o quê? Chamadas de Essas igrejas são chamadas de neopentecostais. bem depois ainda. Paul Freston já vai dizer que já não é a primeira onda. Paul Freston é um grande teórico, tá? Você pode ver referências, livros dele e tal. Pode buscar aí nas Cara, o referências. cara é uma lenda. Então peraí, então vamos lá. Eu quero chegar nesse ponto, porque as pessoas me perguntaram, confundem muito. A Universal não é mesmo que a Anglicana, um exemplo. Não, vamos lá. Se for. A anglicana já tem uma história política, a anglicana é um movimento de rompimento Coitado. com a Igreja Católica, certo? Qual foi a luterana, por exemplo? A luterana já vem de Martim Lutero, os luteranos. Aí você tem a anglicana, Tem você tem a congregacional. a calvinista. Eu até anotei aqui, se quiser, a gente vai desenrolando. Mas assim, as igrejas chamadas históricas, basicamente, seria os metodistas, os batistas, os presbiterianos e a igreja de Kelly, que na verdade na época era chamada Igreja Fluminense do Rio de Janeiro, e depois ela se tornou a congregacional, né? Essas igrejas, elas recebem a alcunha de igrejas históricas. Já das pentecostais, aí é chamado pentecostalismo clássico. O que acontece? Você tem, em 1910 chegou o italiano Franciscon, certo? Que teve contato com experiência lá nos Estados Unidos, com o movimento da Rua Azusa. O Franciscon começou o movimento dele, que depois se tornou a Congregação Cristã do Brasil, certo? E você tem os suecos, que também passaram pela Rua Azusa, tá vendo a importância do trabalho do William Seymour, né? E aí depois vieram, o italiano ele chegou no Porto de Santos, depois veio trabalhar em São Paulo. Já os suecos chegaram em Belém do Pará, certo? No norte do país. Os suecos lá em Belém? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses daí, eles iniciaram um movimento, na verdade eles eram batistas,
não foram aceitos pelos batistas, porque eles quiseram introduzir o movimento pentecostal dentro dos batistas e não foram aceitos. Eles iniciaram o movimento em Lares, que depois se tornou uma igreja, se eu não me engano, apostólica da fé, que depois virou as Assembleias de Deus. Então, Assembleia de Deus e Congregação Cristã é chamado Pentecostais de Primeira Onda. Aí depois, já na década de 70, 80, aí vai vir as demais. Aí você vai ver as grandes, as chamadas neopentecostais. Por que neopentecostais? É novos pentecostais. Aí você vai ter a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Você vai ter a do R.R. Soares, que é a Internacional da Graça. São concunhados. Não sei se mesmo? vocês sabem. Não. A esposa do Edir é irmã da esposa do R.R. Sabia disso? Não sabia. Quando você vai assistir o filme Nada a Perder, que é a biografia, filme Sim. biográfico do Edir Macedo, ele até tem uma cena lá que ele ridiculariza o cocunhado dele lá, né? Meio que dá a entender que teve que romper com ele porque ele não tinha visão e tal. Enfim, isso é marketing no filme. Sim. E aí, o que acontece? Aí na década de 80, você vai ver nascer as igrejas com foco em jovens. Aí você vai ter a Renascer em Cristo, né, do Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes, que o que eles fizeram para Ainda construir são? Eles estão nessa. Ainda existe a a Renascer. igreja é forte, né? Mas e ela? Eles ainda são? São líderes, vai perpetuar. Já tem a Bispa Fê, que é a filha deles. É igreja familiar, para não ser processado o programa, nem eu, né? Então vamos colocar aqui igreja familiar, né? Vai tendo a sucessão. E aí o que acontece? E aí depois vai proliferando, certo? Aí você não tem como mais mapear isso. Eu nem vim preparado para isso, mas tem algumas pesquisas que apontam que existe denominações evangélicas registradas em cartório de notas, que aí você tem a ANOREG, que que você consegue rastrear quantas igrejas tem registro. Então eles têm um levantamento exato lá. Mas assim, depois você pega na internet, você acha essa informação, mas já passam dos 100 mil. Nossa. Então existe mais de 100 mil denominações evangélicas registradas em cartório de notas no Brasil. Então não dá para rastrear mais. Perdeu a mão isso aí. Mas as maiores são essas. Aí depois vai vir Mundial. A Mundial é um rompimento já da Igreja Universal do Reino de Deus, porque o Valdomiro era aliado do Edir. Aí vai ver. O que acontece, Otávio? Vou usar uma expressão que vai situar aí o nosso internauta. O que acontece? A Igreja Católica, ela cresce por assimilação. O que é assimilação? Começa um movimento dentro da Igreja Católica, isso vai parar no Vaticano e Roma, certo? E aí a igreja, com a autorização papal, ela assimila. E aquilo ali vira uma congregação religiosa. Então a Igreja Católica também, se você for pesquisar, se você for rastrear o número de congregações católicas, ninguém sabe mais. Também foi. Eu já perguntei para doutor em catolicismo, quantas congregações religiosas Não tem. na Igreja Católica tem. Os caras não sabem falar, mano. Que seria como se fosse pequenos ministérios dentro da Igreja Católica. E aí? Só que a igreja, o que ela fez? Assimila. A igreja evangélica é o contrário. A igreja evangélica, ela cresce por fragmentação. Então, assim, tem um movimento, eu tenho a minha igreja, tal, igreja, sei lá, de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, tá lá a minha igreja. Aí ela cresce, de repente um aliado meu ali, por algum motivo pessoal, enfim, se desagradou de alguma coisa, ele vai romper comigo e ele vai iniciar um outro movimento. Isso é fragmentação. Ou seja, ela cresce na divisão. No rompimento. No rompimento. A católica não, ela agrega. Ela vai agregando. É diferente. Tanto é que assim, Wagner, você sabe que o Brasil, o catolicismo sobreviveu por causa dos leigos, por causa que não tinha padre para todo mundo, tinha o padroado. E isso durou até século XIX. A católica foi a única exclusiva até o século XIX, não foi? Aqui no Brasil? Então, você tem a Constituição de 1824 que instituía que a religião católica era a religião oficial do Estado. Sim. Certo? Mas o artigo 5º da Constituição de 1824, ele de forma sutil, ele dava abertura para que outros movimentos que, desde que fossem cristãos, fossem aceitos, tolerados. Mas na prática, a gente vê que não é o que acontecia, porque assim, conforme foi chegando os protestantes aqui no Brasil, o que acontece? Eles eram proibidos de registrar casamento.
certo? Não podia um protestante registrar casamento. Eles eram proibidos de fazer um sepultamento em cemitério católico, certo? Aí isso acabou culminando em cemitérios clandestinos ou cemitérios depois protestantes. E algumas cidades aí de interior, os pastores negociavam com o padre e tal, o padre, debaixo do pano deixava enterrar no cemitério católico, mas teoricamente era uma exceção, não podia. E também, os colégios protestantes que foram chegando no Brasil, se criava toda uma burocracia, porque nesse período aí, quem dominava a educação no país era os jesuítas, certo? Então os protestantes chegaram com seus colégios, tinha toda uma burocracia para conseguir fazer aquilo andar. Então tinha uma perseguição nesse aspecto aí, mas os protestantes foram chegando. Tem uma data exata, você sabe ou não? Foi no Então, meio não foi no primeiro reinado, foi no segundo. o que que acontece? A gente tem que ser exato nas informações, principalmente por causa de hater, né? E hoje todo mundo tem acesso a uma inteligência artificial e Sim. tal. O que que a gente tem que entender? Protestantes já passavam pelo país desde colônia. Já tinha. Já passava, mas não ficava. Alguns historiadores, só que aí a gente tem que falar com muito cuidado, porque tem muito historiador que traz a informação, mas não tem documento. Então isso não é fato. Então não é fato. Mas alguns historiadores trazem histórias, por exemplo, que na época da colônia, quando descobria que um protestante vinha da Europa, da Inglaterra, para a colônia Brasil e descobria que era protestante, os caras jogavam em alto mar ali. Ou Isso seja, tem documento, deve ter, deve tem ter. relatos, tem relatos. Mas assim, já na questão do Brasil, antes do Brasil Império, você tem alguns protestantes. Por quê? Você tem, por exemplo, a comunidade holandesa. Não teve a dominação holandesa aqui? Eu até trouxe aqui, Por favor, pode falar. Nordeste, né, domínio de Maurício de Nassau. Aqui, Recife, né? Exato. Lá tinha uma dominação holandesa. Aquela dominação holandesa era predominantemente protestante, calvinistas, certo? Aí a gente sabe, vamos entrar, você é o historiador, você sabe, teve todo o entrave ali, eles acabaram meio que sendo expulsos. Mas você teve uma outra colônia francesa no Rio de Janeiro, muito antes do Brasil Império, que é de Que 1557, era a Francesa Antártica, né? que exatamente, meu querido. Francesa Antártica. E aí aquele movimento de Nicolas Durand Villeneuve, e também de Jean Delerre, era todos calvinistas. Ah, é? Então, assim, já tinha protestantes, certo? Só que aí, isso aí era tudo informal, certo? Ou seja, eles estavam numa situação de imigração e eles confessavam a fé protestante. Eles não eram de missão. Eles estavam aqui e eram protestantes, são coisas diferentes. Mas aí antes dos oficiais, é bom citar, teve James Diego Thomson. O que esse Diego Thomson ele fez? Ele é James Diego Thomson, mas ele é conhecido como Diego. Ele veio aqui em 1820 no Brasil distribuir Bíblia. E protestante. Protestante. Veio distribuir Bíblia no Brasil. Então, assim, são algumas informações que a gente traz que são antes das missões organizadas. Esses fatos que eu estou trazendo aqui. Aí depois você começa a ter uma coisa mais organizada. Aí eu queria falar contigo, Altair, que eu sei que você gosta de Dom Pedro II, né? Eu sou muito. Eu sei que você gosta. Imagina. Ó, olha que massa isso daqui. Guarda esse nome. Robert Reid Kellen. Ok. O que acontece? Esse cara é escocês, né? Inclusive o Diego Thomson, que eu acabei de falar que veio aqui entregar a Bíblia, também era escocês. Esse cara era escocês e médico. E o cara tinha uma linha protestante muito forte e tal. E o cara, ele queria fazer a obra missionária. Aí ele vai para Portugal. E ele vai parar numa ilha chamada Ilha da Madeira. Sim. E o cara começa a fazer o trabalho de missão dele lá, entendeu? Aí ele aprende o português lá, tá? Olha. Aprende porque ele achou importante ele pregar em português e tal. Só que aí ele recebe uma perseguição pesada. Sim. Certo? Aí o que acontece? Ele tem uma passagem pelos Estados Unidos, certo? E o que vai se trazer aqui? Que ele toma conhecimento do Brasil e das ideias de Dom Pedro II, se interessa. Como ele já tinha aprendido Dom Pedro era bem português, liberal, né? Era, bem liberal. Ele vem para Brasil. Então ele chega no Brasil aqui
em 1855, certo? Bem no início do segundo reinado. Aí ele aluga, olha que interessante, vai para a capital, Rio de Janeiro, ele aluga a casa do embaixador dos Estados Unidos. A casa que ele veio morar aqui no Brasil. Ele aluga a casa, tal, não sei o quê. E o cara era erudito. Dizem que Kellen era um cara extremamente erudito. Olha. Entendeu? Era médico, falava vários idiomas, tinha viajado o mundo e tal. E aí, Dom Pedro, o imperador, quer conhecer ele. Pô, quem é esse cara, esse médico e tal, não sei o quê. Pedrinho, você acha que ele ia conhecer o Pedrinho? E aí, ele começa a pegar amizade. Olha que interessante. Sim. E os historiadores vão dizer que ele começa a frequentar, viram amigos. Então, Dom Pedro II vira amigo Esse de... Pedrinho, né? meu, esse Pedrinho. E aí, ele, olha que mais massa ainda, ele que vai falar para Dom Pedro II de Jerusalém. Que depois ele vai, não vai? Exatamente, ele meio que influencia. Ele que vai falar, ó, eu já tive Jerusalém, a Terra Santa, e tal, e tal, e tal. Ele vai fomentando isso na cabeça de Dom Pedro. E aí Dom Pedro depois embarca nessa jornada. E essa igreja de Kellen, aí sim, você perguntou o registro oficial. Ou seja, já tiveram, inclusive antes de Kellen, é bom dizer que já tinha passado aqui o metodista Fontaine Epitz, em 1835, no Rio de Janeiro, já tinha passado... Não é oficial, não era. Não oficial, eram missionários metodistas. Sim. Já tinha passado aqui Daniel Kidder, 1837, também metodista. Então já tinha passado outras pessoas. Mas foi Kelly, com a influência do imperador, que ele, em 12 de outubro de 1863, ele registra na Secretaria de Estado dos Negócios do Império a Igreja Fluminense. Então ele foi lá e faz o registro. Só tem uma coisa até bem bonita, porque é registrado no dia do nascimento de Dom Pedro I, do pai dele. Será que tem uma coisa? Será que foi intencional isso daí? Bom, aí eu já não sei, mas... Porque o pai dele era uma pessoa muito também evoluída em certo ponto. Sim. Mas ele aceita. E você tem algum registro se Dom Pedro olhou com bons olhos? Porque o Dom Pedro era muito curioso, né? O que acontece? Você vai ter, eu até trouxe a bibliografia, caso alguém interessar. Você vai ter um livro aqui de Émile Leonard, que é o Protestantismo Brasileiro, certo? É um livro histórico. O Leonard, ele vai dizer que Dom Pedro II e Kellen tinham uma boa amizade. Tinha. De sentar e tomar um café, entendeu? Pedrinho, né? tinha uma Pedrinho, boa né? Tá vendo, Fernando? Pedrinho. Aí depois vai chegando os outros. Isso aqui é o Kelly. Depois quem vai chegar, a igreja presbiteriana, vai chegar Ashbel Green Simonton. Isso quando? Isso aqui em 1859. Já 4 anos depois. Inclusive, tem a história que diz que Kelly chamou Simonton para aconselhar, porque Simonton era um garotão de 26 anos. Chegou com muito ímpeto e tal. E o Brasil era um campo inexplorado, né? E também ele chegou no Rio de Janeiro e tal. Aí diz a história que Kelly chamou o Simonton, né? Mais ou menos o jeito, vamos trazer para o público entender, mais ou menos assim, vai devagar, meu, que eu já tô fazendo network com o imperador. Pode dar uma maneira. Vai, senão você vai queimar nosso filme aqui. Mas aí chegou o Simonton, certo? Aí no ano seguinte chegou o cunhado do Simonton, que é o Alexander Latime Brockford. Sim. E por que é importante citar o Brockford? Que o Brockford foi o cara que evangelizou o primeiro padre que se converteu ao protestantismo no Brasil. Tem o nome do padre? Manuel José Conceição. Eu não acredito. Olha, Fernando, tá vendo como é bom esse programa? Inclusive, hoje, olha que interessante. Eu não sou presbiteriano, mas na igreja presbiteriana é muito conhecida a faculdade presbiteriana Mackenzie. Só que, na verdade, o seminarista que ele está se preparando para se tornar um reverendo presbiteriano, ele não estuda no Mackenzie. Ele estuda num seminário que leva esse nome aqui, José Manuel Conceição. Ah, não é? Não, ele estuda no seminário José Manuel Conceição. É em homenagem a esse padre aqui que se converteu, com a pregação de Brockford. Agora vamos falar, o Brasil sempre foi um campo muito cheio, né? É uma terra fértil para isso, né? O Brasil sempre foi, né, Wagner? Sim. Que interessante. Ô, Wagner, você falou metodista. Eu já fiz faculdade de metodista, de letras, e eu não... Caiu, depois eu pego. O que é metodista para você? A metodista é o quê? Vem de onde? Porque eu queria saber de você agora. Batista, metodista e presbiteriana. O que eu vejo muito lá na PUC falando de batista, metodista. O que acontece? Aqui, inclusive, é bom mencionar
que você tem no protestantismo de imigração, você falar assim, no século... Só um minutinho, o que chegou primeiro foi qual? Esse daí do rapaz Dom Pedro II, Formalmente foi o Keller, que é mas da antes disso já mas tinha que é da metodista aqui. esse Kellen é de qual? O Keller, o que que acontece? Ele foi para a missão em Portugal, Uhum. de Portugal, Para os Estados Unidos. passagem, e veio para aqui, certo? Rio de Janeiro. Ele não veio institucional. Ele não foi enviado. Entendi. Ele veio sem vínculo formal. E ele abriu qual aqui? A igreja, inicialmente, quando foi registrada, é a Igreja Fluminense. Só que essa igreja é a atual congregacional hoje. Igreja congregacional. Tem até Que hoje? não se confunde com a congregação cristã. E tem até hoje? Tem até hoje. E é forte lá no Rio? Não, no Rio eu não sei. No Brasil tem algumas aqui, filiais e tal. É que, de forma geral, as igrejas históricas, elas, proporcionalmente, elas, em quantidade de templos, elas são inferiores ao movimento pentecostal, né? Sim. Que é uma das perguntas que você fez. Não dá Sim. para comparar em termos de proporção tradicional com pentecostal, não dá para comparar. É mais que o dobro O que é interessante você falando é essa. Eu não sabia desse. O amigo Dom Pedro até sabia, mas eu não sabia que tinha. Que viu outros movimentos antes. Mas assim, esse rapaz ele criou uma denominação, é isso? Esse amigo de Dom Pedro? Ele não trouxe uma batista, ele não trouxe uma. Ele veio, criou a dele. Basicamente foi isso. Basicamente. Só que ele já tinha uma raiz protestante, né? Sim. E essa igreja dele tinha uma raiz lá no Lutero, você sabe dizer, Calvin. Todo protestante tem uma raiz em Lutero. Só que aí, se você for dar um outro programa, posso até vir. Por Se favor. você for falar da história do protestantismo mundial, é comprida. Muito, Tem, muito, muito. porque o próprio metodista, ele vem lá de John Wesley, né? Sim. Porque John Wesley, os irmãos Wesley, né? Que são 2 irmãos e tal, e mais o grupo de amigos e tal, eles iniciaram um movimento universitário de oração, certo? Eles eram de linha calvinista e tal, e eles foram apelidados de metódicos, os metódicos. Daí, só que John Wesley, ele não queria vínculo institucional. John Wesley, ele tem uma frase famosa dele que ele diz: "O mundo é a minha paróquia". Ele queria ganhar o mundo. Dizem que o cara andou mais de 3.000 léguas com o cavalo, com um monte de Bíblia, fazendo comportagem, entregando Bíblia, evangelizando. Ele era o cara de parar na praça e pregar ao ar livre. Ele que inicia esse movimento. John Wesley, quando você vai estudar a história dos avivamentos, você vai passar por John Wesley. Ele é considerado um grande avivalista, grande orador, grande pregador. E o movimento metodista, ele originalmente ele vem daí, certo? Só que esses metodistas que chegaram aqui, eles vieram de missão, vieram enviados, né? Então é missão norte-americana. Norte-americana. Batistas, metodistas e presbiterianos são missões norte-americanas. Você sabe a origem da Batista ou não? Mais ou menos. A origem da Batista, então, no Brasil, aqui o fundador o missionário enviado é Richard Ratcliffe. Americano também. 1871, no Rio de Janeiro. Só que os batistas, existe tem uma certa celeuma desse início dos batistas, mas já que você tocou no assunto, para não deixar também Por favor. o internauta no vácuo, ó, pega esse livro aqui, ó, Azarrei Crabtree. Você depois manda que a gente coloca na descrição para vocês. História dos Batistas. Certo? Esse é o maior historiador da Igreja Batista. Lá ele vai trazer todo um panorama, inclusive dos presbiterianos. Eu recomendo aqui um livro de Alderi Souza de Matos, História da Igreja Presbiteriana, certo? Aí vai trazer toda a história, o contexto. Mas assim... Mas a ideia do Batista é por causa da fórmula batismal, né? Que houve em um dado momento a discussão de como se deveria fazer o batismo. E aí um movimento de protestantes falaram, olha, o batismo ele tem que ser por imersão, certo? Você tem que imergir a pessoa na água. E aí daí vem a ideia dos batistas. De batismo. De batismo. A ideia então já foi uma fragmentação de uma celeuma que houve relacionada à questão de batismo. Mas essa não chega a ser histórica como calvinismo, anglicanismo, não, já ser uma outra linha. Porque a história do protestantismo mundial, o que acontece? Você tem a reforma com Lutero,
E aí vai surgindo os movimentos. Desses movimentos, como eu expliquei anteriormente, vai fragmentando em outros movimentos. Aí começa a vir ondas, Vai é isso? ramificando, vai ramificando. É uma coisa que já não, como você falou, já não dá mais pra contar, já não consegue mais, né? Atualmente é muito complicado, mas esses históricos você consegue rastrear os batistas, os metodistas, só que é um estudo específico, né? Porque no Brasil tem muito batista, metodista, anglicano é pouco aqui no Brasil, né? Só que aí você tem que entender, Altair, olha que interessante. Vamos pegar, a gente tá falando de Brasil Império. Já aqui começou a romper, porque, por exemplo, você chegou os presbiterianos, chegou Simonton, chegou o Rockford, certo? Eles começaram a conquistar as lideranças nacionais. Então, aí veio o Manuel Conceição, que era padre, se converteu. Aí, em algum momento, vai entrar aqui o Carlos Eduardo Pereira, certo? Já O que brasileiro, acontece? já Brasileiro. O Carlos Eduardo Pereira rompeu com a igreja mãe na América. E fundou a própria. Já iniciou um outro movimento presbiteriano, que é a Presbiteriana Independente do Brasil. Já é o. Já rompeu. Então, quer dizer, esse negócio de romper, desde Lutero até hoje, sempre foi acontecendo. Parece que é comum, né? É assim. É comum, é o modus operandi do protestante. Já o catolicismo, você falou que não. O protestante sempre protesta, né? Ele tá Sempre. aqui, daqui a pouco ele sai Não, fora. eu tô vendo isso. E o católico não. Ele fala aí, vamos lá. No caso do Carlos Eduardo Pereira, o que acontece? A igreja, a agência, vamos dizer, como uma agência missionária, mandava recursos para os colégios presbiterianos, certo? E o Carlos Eduardo Pereira, ele tinha uma bronca porque ele queria que mandasse dinheiro direcionado aos missionários. Então essa foi uma primeira linha de discussão. Uma outra que ele bateu forte é que os presbiterianos eram maçons, certo? E aí o Carlos Eduardo Pereira, ele falou, não, eu não aceito isso aqui não está de acordo com a Bíblia. E começou a bater de frente com os caras. Aí fizeram uma assembleia, certo? Teve uma assembleia, e aí eles já tinham uma força muito grande aqui. Aí os caras gritaram, abaixo o americanismo e tal. Os caras meio que protestaram e tchau. E saíram da assembleia. Teve sucesso essa que ele abriu. Tem, a igreja presbiteriana independente existe. Sim. Eu vejo muito da Batista, né? Eu comecei a ter muito mais noção de Batista depois que eu entrei na PUC. Porque tem de Batista lá, né? O nosso amigo Daniel, tem muito Batista. Eu não sabia que tinha tanto Batista. Agora, você conhece nosso amigo Sérgio lá, o que até teve uns problemas de saúde? Ele é de uma outra. Congregacional. Essa original. Do Kelly. A gente tá falando aqui. É do Kelly. Essa é a dele. O Kelly fez muitas contribuições sociais também, viu? A escola bíblica dominical no Brasil, a primeira que houve foi o Kelly que fez na casa dele. Entendeu? Isso tem documentado, tem. Que legal. E ele copia um cara chamado Robert Hikes. Robert Hikes é um britânico. Aí Robert Hikes, ele fazia uma escola bíblica dominical, aí as crianças de periferia não estudavam, só trabalhavam, e no domingo tinha folga. Aí ele queria alfabetizar essas crianças, o Robert Hikes, né? E ele traz essas crianças para casa dele e começa a ensinar, a alfabetizar essas crianças e tal, que era também protestante, Robert Hikes. E aí a ideia do Kelly, Robert Kelly, no Brasil é parecida com a do Robert Hikes, a mesma perspectiva. Ele começa uma escola bíblica dominical na casa dele e lá ele vai acolher só a periferia, criança, escravizado. Deixa eu falar, e Dom Pedro, como ele gostava das letras, para ele foi Sim. um pacote fechado, né? Sim. Wagner, como foi a resistência da Igreja Católica aqui? Teve uma resistência com a entrada dos protestantes? Então, o que acontece? Esse pessoal foi chegando. Você pega aqui, você tem um metodista aqui, Daniel Kidder, certo? Você pega um livro do Antônio Gouveia de Mendonça, Celeste por Vir, que ele vai estudar o protestantismo brasileiro, ele vai falar que Daniel Kidder, ele distribuía a Bíblia aqui numa boa, e os padres não lacravam, não falavam nada. Inclusive, ele usava uma tradução de João Figueiredo, que era a tradução oficial do católico. Então, os padres achavam até que bacana ele distribuir Bíblia, e ele distribuía a Bíblia em colégio católico. E os padres não achavam problema nenhum, entendeu? Nesse primeiro momento, você vai ver que era tranquilo. Você tem o Regente Feijó. Regente Feijó era padre. Sim. Tem um registro
no livro do Leonard, que vai dizer que o Regente Feijó cogitou trazer os morávios para o Brasil. Os morávios eram um movimento dos irmãos moravianos de missionários que mandavam missionário para o mundo todo. E o Regente Feijó e os morávios se especializavam em evangelização de índios. Os caras, onde tinha índio no mundo, os caras mandavam lá uns moravianos lá para E evangelizar. eles faziam. Faziam. E o Regente Feijó, segundo o Leonard, cogitou mandar carta para os moráveis e falar, pô, você não tem uns missionários para mandar para nós, não? Então você vê que, pô, ele sendo padre, ele queria a força de protestante aqui para ajudar. Então, é uma tolerância aqui, certo? Houve, então. Em certo ponto. Já o Carlos Eduardo Pereira, e um pouco antes, quando começou a se converter padre, que aí o que acontece? José Manuel Conceição, da Conceição, foi o padre que se converte, ele é chamado o Padre Louco, ele não foi o primeiro caso, depois começou outros padres a aderir e tal, aí começou a se tornar o que? Uma ameaça. Pô, peraí, um monte de padre tá se convertendo? Como assim? Ah, Então aí começa uma disputa teológica e tal. E isso, no meu ponto de vista, vai assim pegar fogo com o Carlos Eduardo Pereira. Que o Carlos Eduardo Pereira, ele parece que é um cara gostar de briga, né? Então ele briga com os recursos da igreja, ele briga com a maçonaria, e aí ele começa a brigar com os católicos, nos seus livros e tal. Material chamado apologético. Começa a fazer escritos contra a doutrina católica. E aí alguns padres também começam a refutar. Então você tem no campo intelectual uma perseguição. Já no campo de fato e de direito, o que a gente vê é questões sociais. Como eu já disse anteriormente, você pode ver qualquer cidade que existe aqui no país, no centro da cidade vai ter uma igreja católica. isso é, o início de uma cidade começa assim, né? Entendeu? Então, mesmo naquela época lá, o cara protestante, o cara não ia poder abrir uma igreja perto de uma igreja católica. Existia um Esquece. perímetro, né? Não pode, entendeu? É. Então você vai ter vários casos, são casos que não sei se a gente pode dizer isolados ou não, mas de perseguição, de Então incitação, houve, então houve. de padre incentivar parocos, não dá abertura e tal. Até hoje, Altair, dependendo da cidade do interior que Sim. você vai, o pentecostal ele faz muita missão, né? Vai ter situações em que você vai ser perseguido. O que acontece? Só para contextualizar, eu sou protestante, certo? E eu fiz um curso no Instituto IPQ. Para quem não sabe, é o Instituto do Padre Quevedo e tal. Fiz um curso lá para psicologia e religião. O que acontece, Altair? Lá na época, tinha eu de protestante, tinha uma pessoa espírita kardecista, tinha uma outra pessoa de matriz africana, espiritismo de matriz africana. Aí tinha lá mais ou menos uns 9 seminaristas a padre e o resto tudo padre, certo? E aí o que acontece? No refeitório, na hora do bandejão que eu fui sentar para almoçar, tinha um padre, na época era da Moca, e tinha mais 2 padres com ele. Na hora que eu sentei, o padre da Moca virou para os outros 2 e falou assim: o que esse protestante quer roubar o nosso conhecimento? E levantou os 3 e deixou eu sozinho na mesa. Aí depois chegou um padre chamado Antônio, lá do Ceará, e falou assim: esses 3 não me representam. Eu vou ficar com você e você vai almoçar comigo todos os dias do curso, e no dia que eu celebrar a missa, você vai participar da Eucaristia. Quanto foi isso? Quando foi isso? Não tem muito tempo não, já foi anos 2000. Tá. Foi anos 2000. O que eu quero dizer com isso? A Constituição de 1824, no artigo 5º, ela instituía a religião católica apostólica romana como a religião do Estado. Porém, tinha uma tolerância na legislação para outras linhas cristãs. Então, quando você vai falar de perseguição, ela não é institucional. Ela é regional, ela é de pessoas. Não do Estado. Ela é de pessoas. O que tinha do Estado é o que eu disse anteriormente. Você tinha dificuldades com questões que envolvia burocracia. Celebrar casamento, sepultamento, legalização de templo, esse tipo de coisa, de fato, existia. Mas não dá para falar de perseguição porque é incoerente, porque os protestantes começaram a abrir colégios.
Então você tem o colégio da igreja metodista, você tem o colégio da igreja presbiteriana, e nesses colégios também estudavam católicos. Porque quem queria sair fora da linha jesuíta não tinha outra alternativa. Tinha que ir para um colégio protestante. E a importância do secundário era que o secundário, nesse período aí, te preparava para as grandes faculdades que você tinha, que era direito, medicina e engenharia. Era o que E tinha na Wagner? época. Chamado doutoramentos, né? Os doutorandos Sim. lá. Então, e aí você fala, então assim, a igreja até este ponto, ela e o Estado era uma coisa única. Com Sim, a proclamação da República em 1889, onde Estado e sim. igreja se separaram, houve melhoras, pioras? Você acha que ficou a mesma coisa? Era mais tolerante ou também porque o Estado tinha mais a ver com a religião, tô nem aí? Quando foi para a República, teve muita mudança, Wagner? Então, é assim, o estudo das constituições, inclusive você está com um livro aí que explica muito bem isso, viu, Altair? Ok? Esse livro É aí, sim, ele explica muito bem isso daí. Por coincidência, né? Ele vai falar, esse autor aí, esse teórico, que também é da família imperial. imperial, né? É. Ele vai falar as mudanças das constituições, né? Então, o que que eu vejo? Quando você entra na República, e é bom notar, no meu ponto de vista, a República é um golpe. Você concorda Sim. comigo? A República é um Totalmente. golpe. Ainda tem gente, né, Fernanda, que acha que não, mas foi um golpe, sim, é provado. Você vai aqui na região de Itu, você pega o trem expresso que vai para Salto, tem até o guia turístico que fala que lá tinha reuniões, né, dos ituanos lá, dentro da loja maçônica, arquitetando o golpe da República. Sim, foi um golpe. Então, assim, foi um Foi um golpe. golpe. O que que acontece? Também. Sim, ajudar. Wagner, E aí, vai essa. o que que acontece? Teoricamente, a lei, ela, na República, ela vai dar igualdade de direitos. E teoricamente vai acabar com a burocracia, certo? Então, eu diria que ficou um pouco mais cômodo para o protestante. Só que a predominância católica ainda existia, entendeu? E outra, quando você vai estudar, por exemplo, é um outro estudo, né? O caso nosso aqui, religiões de matriz africana continuaram sem apoio nenhum. apoio nenhum. Muito pelo contrário, tem Aquela, mais preconceito. aquela Constituição não resolveu as mazelas Eu acho que das resolveu foi religiões de matriz 88, né? africana. A que resolveu foi de 88. Entre aspas, Entre aspas. ainda você pega. Tem o nosso professor chamado Edin, ele falou que não tem isso de país laico, não tem, por mais que você coloque, não tem como ser um país laico, porque tem coisas que definem. Você vai lá no STF, tem uma cruz. Eu achei muito interessante essa, não sei se você lembra da aula dele, né? E eu achei muito interessante porque ele falou muito disso do laico. Pera, o laico até que ponto? E ele falou uma coisa que é engraçada, você é protestante, vai se raspar um pouquinho, aí, né? O que acontece? É laico a divisão entre Estado e Igreja. Mas o povo ele não tem laicidade, o povo é religioso. Exatamente. E os representantes do povo é religioso. E você tem uma das maiores bancadas no Congresso, tem a evangélica. bancada do agro, Sim. e depois é dos evangélicos. Sim. Não tem maior. Não tem uma representação formal, mas tem a bancada. A bancada ali, quando junta todo mundo, tem muita força, entendeu? Então, aí, e os parlamentares é a representatividade do povo, que tá lá. E outra coisa, você pega o censo, que saiu agora, o atual, o que acontece? Se você junta evangélico e católico, dá 70%. Então, é laico no papel, mas o povo é cristão. Exatamente. Não adianta, né? E Wagner, fala pra mim. E na verdade, Pode falar. não é o tema aqui, você pode até dar polêmica, mas o negócio da família inatada, família conservada lá do carnaval, isso daí é por causa da política, é evidente. Porque a única coisa que impede da esquerda se eleger é a direita com a bancada cristã. É isso. Se você tirar essa pedra aí, a esquerda é eleita, não tem obstáculo nenhum, entendeu? Daí acontece. E vão Sim, você tem que ser contundente aonde você vai corte, minar ali. Vai gerar um corte, hein? Pode gerar um corte, mas é fato. Com certeza. É fato, é fato. Não, e Fernanda, pode perguntar se você quer perguntar, porque o Wagner ele é muito bom. Fernanda, se você pergunta, se eu não souber, depois a gente pesquisa. Não, é que assim, a gente depois eu falo pro Wagner, depois que eu entrei na ciência da religião, abre muito a mente, porque você até então você tinha uma noção de que alguma coisa, quando você vê, não é nada aquilo, e aí eu fui entender o que era batista, protestante, porque você estuda
Sim, protestantismo. sim. Eu achava que a Universal tinha a ver, daí depois que eu descobri, não, tem as suas ondas, né, Wagner? Wagner, você fala, o que você acha que está mais diferente hoje, as religiões de hoje, da época lá, de quando foi inserida no Império, no Brasil? O que você acha assim, que mais modificou? A religião está mais firme, menos firme, o pensamento é outro, hoje a ideia é outra, hoje é mais trazer fiéis, não evangelizar. O que você acha que está acontecendo hoje, Wagner? Tá, eu vou Você fazer entendeu minha pergunta, sim, né? eu vou fazer uma observação do seguinte, Altair. Qual que era a estratégia da missão protestante no Brasil Império? Era educação. Então eles começaram a abrir escolas, então a metodista tem colégio, certo? Que começa em Piracicaba. Eu até trouxe o nome de uma das missionárias lá, que, enfim, ela é muito conhecida, Martha Wright Watts, 1881. Ela que inicia um colégio para mulheres e tal. Depois esse colégio, em 1975, ele se torna a Universidade Metodista em Piracicaba. Enfim, aí você tem um colégio presbiteriano. Só que o que eu quero dizer aqui, e às vezes o protestante ele fica chateado comigo, o reformado, que essas igrejas históricas eles são chamados de protestantes reformados, né? Eles ficam bravos comigo. Era ínfimo o crescimento e era direcionado à elite. Quem estudava nesses colégios era da elite. O único que tinha uma abrangência social era o Kelly, que abriu a escola na casa dele. Aí ele abriu para escravo, para índio, para todo mundo. Então esse povo era excluído também. Esse povo aí não tava na missão dessa galera. Eles não alcançavam essa galera. Aí você falou de pentecostal. Aí eu tenho um dado do censo aqui. Olha que interessante. Vamos lá. No censo de 1910, os protestantes eram 1,1% da população nacional. E hoje? Certo? Não vou nem falar hoje. 100 anos depois. Aí chegou os missionários que eu te falei. Chegou o italiano, o Luigi Francescon, em 1910. Chegou Daniel Berg, Gunaving e tal, que é os que iniciaram o movimento pentecostal. Certo? 1910 eles chegaram aqui. 100 anos depois que eles chegaram, em 2010 fizeram o censo, os pentecostais, os cristãos, já tinham crescido 600.000%. Aí eu falo para os protestantes de matriz histórica, os reformados. Os protestantes, os cristãos no Brasil cresceram com os pentecostais. Não adianta. Porque existe uma disputa no campo religioso, né? Bourdieu fala de campo religioso, né? Pierre Bourdieu, eu gosto desse sociólogo. Campo religioso, que os reformados eles falam que os pentecostais não tem cultura, não tem estudo, não tem colégio, não tem faculdade, não se aprofunda na teologia. Ok, eu sou um cara que eu gosto de estudar, mas o pentecostal ele foi os caras que foram lá na periferia. Essa é a realidade. Eles foram lá, eles foram lá na periferia. Sim, Eles foram lá na periferia. exatamente. E o que significa a palavra progressista? Que eu já ouvi bastante. No meio pentecostal? Não, no meio do progressista. Não tem? Tem a linha progressista no meio evangélico. Então, como que é? A linha progressista no meio evangélico são os evangélicos de esquerda, né? São os evangélicos de esquerda, que têm as suas causas militantes e tal. Tem evangélico de esquerda? Tem evangélico de esquerda, tem igreja inclusiva. Esse é o progressista? Progressista. Por exemplo, a igreja para LGBT, é isso? Isso é um pensamento progressivo. Olha, mano. É um pensamento progressivo, com pautas específicas, né? Mas aí, Como que é mas aí vista? Como são vistas essas igrejas perante outras denominações? Não são muito bem Então vistas? depende, porque assim, aí você já entra no campo da teologia, né? Então, No pode campo da falar. teologia, você tem a teologia fundamentalista. Sim. A teologia fundamentalista é aquela que não dá abertura na interpretação da Bíblia. O que tá lá é lei E pronto, acabou. e ponto, acabou. O fundamentalista não vai ver com bons olhos esses movimentos progressistas. E como é que o progressista faz para defender a sua causa? Ele vai fazer uma releitura da Bíblia de modo a dizer que aquilo ali é histórico, e aí ele vai falar que algumas coisas para o dia de hoje é anacronismo, não cabe mais hoje. Né? O historiador sabe que é anacronismo, né? Você pegar um recorte temporal de um tempo e querer aplicar em outro, isso é anacronismo, tá? Então ele vai falar que algumas coisas era para aquele momento social, para aquele momento histórico, para aquele momento social e que hoje não tem validade. É a única forma que ele vai conseguir argumentar.
É a única forma, entendeu? Porque tá escrito ali, você não tem como apagar mais, tá escrito ali. E a providência Então tá ele vai escrita. fazer uma releitura, ele vai falar, olha, isso aqui de fato tá escrito, mas isso aqui era para tal destinatário, para tal povo, para tal época e tal, não cabe para nós hoje. E aí ele toca a vida dele com a ideologia que ele tem hoje. O fundamentalista não. O fundamentalista, ele vai defender uma ideia de inerrância da Bíblia, que ela é atemporal. Então, ele vai falar que valores morais, ele é atemporal, ele servia naquele momento histórico e serve também hoje. Então, assim, o fundamentalista não tem diálogo com o progressista. Não tem como. E hoje Entendeu? cresce um número de progressistas. Melhor, né? Ou não? Então, tem um crescimento, mas eu acho que ainda não cresce tanto quanto eles queriam, né? Não. Não cresce tanto, não tem tantos. Eu Tá posso aumentando, falar, né? Wagner, que a agenda woke, ela tá vinculada a essas igrejas Sim, progressistas. sim. Então, para muitos, tem um olhar mesmo assim, meio. Aí o que a gente tem que pensar é o seguinte: me fazem esse tipo de pergunta lá na igreja, às vezes, né? Eu, como jurista, eu respondo com muita tranquilidade isso daí. Você tem que separar direitos civis de teologia, Exatamente. certo? Porque o que acontece? Acho que foi em 2011, quando teve a pauta do reconhecimento de união estável de pessoas do Sim. mesmo sexo no cartório, vieram me fazer essa pergunta e eu falei que estava correto. Aí a pessoa, mas como assim tá correto? Eu falei assim, é direitos civis. Nada a ver. Você não pode misturar as coisas. E quando você fala de teologia, você está usando uma lente de uma interpretação bíblica acerca de uma matéria que é chamada sotérios, que vem aí soteriologia, logia é o estudo da salvação. Aí dentro da teologia vai se estudar na soteriologia quais que são os requisitos de uma pessoa herdar o reino de Deus e não herdar o reino de Deus. Aí dentro da teologia você pode fazer a discussão que você quiser, e no final das contas também é só teórico, né? Como é que eu vou bater o martelo de quem entrou no céu e quem não entrou se eu não sou o porteiro do céu? Você discute teoricamente ali e tal, mas aí dentro desse teoricamente, o fundamentalista ele é o mais fechado, é o mais rígido. Ele já tem praticamente um checklist. Ou é isso, ou Literalmente, tchau. ó, tem que ter isso, isso e isso, Ou tchau. né? E aí ele trabalha com o chamado santidade positiva e santidade negativa. Já ouviu falar sobre isso? Não, por favor. Em teologia, o que acontece? Santidade positiva é todas as ações boas que você, como cristão, tem que fazer. E santidade negativa são todas as proibições que você, como cristão, não deve fazer. Então, o fundamentalista ele trabalha com isso: santidade positiva e santidade negativa. O que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E dentro da santidade negativa, a lista é comprida demais, cara. É um monte de coisa que você não pode fazer. Então, aí nesse checklist que o cara faz, qualquer requisito que você não atenda, na visão do fundamentalista, você já tá... Você pode me falar uma igreja que é fundamentalista hoje? Você pode falar? Isso vai gerar alguma coisa pra você? Cara, predominantemente o evangélico é fundamentalista. As exceções são os progressistas. Por exemplo, tem até o católico progressista, né? Sim, tem muitas católicos progressistas. Sim, A teologia da libertação é uma ideia é isso que eu progressista. ia te falar. A teologia... Aí a teologia da libertação não é a minha área de estudo, mas aconteceu um fenômeno interessante, né? Isso daí tem um... Me fugiu o nome do autor, ele até deu uma palestra lá na PUC, que ele escreveu Para Onde Vai a Igreja Católica. Eu sei, o nome dele é um livro laranja, não é? Isso, ele é o maior especialista em Max Weber. Ele no livro ele vai trazer essa ideia, que a teologia da libertação ela começa com uma pauta só, que é dos pobres. Só que conforme a coisa avançou, ela abraçou novas pautas. Então hoje qualquer chamado pequenos grupos, tem um outro nome para isso, mas Minorias, não é? Minorias. grupos minoritários. Isso. Ele abraça essa causa de grupos minoritários. Então aí vai entrar a questão racial, feminista, LGBT. isso. Aí vai abranger, hoje abrange isso. E o que você pensa sobre isso, Wagner? Eu acho que tem que misturar, não tem que misturar. Se for, Civil. se você quiser reivindicar direitos civis, você está coberto de razão. Se você quiser discutir teologia, você não precisa discutir teologia.
você vá aonde a teologia está de acordo com o que você concorda. Eu acho que não precisa militar a teologia, eu não preciso mudar o outro, sendo que hoje eu tenho liberdade De achar um que eu tenha tenho adepto, liberdade, né? eu tenho liberdade de iniciar o meu próprio movimento, se eu quiser. E Wagner, você falou uma coisa muito importante, até vou te aplaudir, porque as pessoas querem mexer na teologia. E você falou que não mexe. Direito civil Cara, você tá lá um exemplo, você tá lá na católica, não tá gostando? Não vai pra evangélica, não vai não tá pra gostando? Umbanda, Vai, acabou. Eu Você não acho que precisa você querer, você entendeu? Agora, o que acontece no carnaval não é religioso. é o Tem quê? gente achando que é religioso. Aquilo é política. O que a crítica que fizeram, que alguns evangélicos ficaram chateados e tal, da família conserva. Na latinha lá. Aquilo não tem nada a ver com religião. Aquilo ali é meramente política. É só você analisar friamente. Tem um objetivo com aquilo. Analise friamente. Então É, fala. Ou seja, aquilo ali foi pra provocar. sim, é porque muitos evangélicos ficaram chateados, mimizentos, postaram nos status e tal, até amigo meu. Bobagem, aquilo ali não tem nada a ver com religião. A religião está sendo usada como plataforma política. Existe um estudo sério no Brasil que é chamado Teologia do Domínio, que é como se conquista o poder político através da religião. Mas o objetivo é político. O objetivo não é religião. Ninguém tá nem aí com mudar sua religião. O objetivo é que, através da religião, uma pessoa pode ser eleita ou não. Aí, por isso, se torna relevante falar de religião. Mas ninguém tá preocupado com a religião, tá Teve um preocupado com a movimento política. de, não sei se evangélicos ou não, se colocando a foto da família dentro dessa latinha e fala: "Somos família feliz". Ah, tá no Instagram, você viu isso daí? Sim, é por causa Então, da ala que teve no aí carnaval. acontece, aí é o quê? O quê? O troco, seria isso? Não, não é revanchismo. Aquilo é meramente. Você vê, né, nesse carnaval aí, já teve uma pré-propaganda, né? De pró-Lula. Inclusive a escola foi rebaixada, né? E aí você Mim. teve essa ala aí da família em conserva. Aquilo ali, muitos evangélicos se ofenderam. Só que assim, se você for estudar teologia mesmo, aí você tem que perguntar: o que é família? Primeiro ponto de interrogação. Que a família não é aquela propaganda da margarina, meu amigo. Papai, mamãe, filhinho, todo mundo branco, com os dentes brancos, comendo na mesa. Tipo, A família brasileira não é isso. A não. família brasileira é heterogênea, Ela é plural, né? plural, entendeu? Então, a gente não tem que se ofender com isso. Isso daí é bobagem, não me ofendeu em nada. Em nada. E, na verdade, já me despertou o porquê disso, e aí eu associei. Bom, é por causa da política. Porque se você for pegar todo ativista de direita, que tem hoje, vamos dizer assim, repertório e tem audiência, eles são o quê? Evangélicos. Então, se usou daquilo para atacar E candidatos. tem da direita que não tem nem religião, né? A direita não tem nada a ver com religião, né? Não, o estudo da ideologia de direita, ela não tem a ver com religião, mas acaba tendo em conta. Sim. Inclusive, a gente está falando de protestantismo no Brasil Império, você pega o historiador Justo Gonzalez, ele vai falar sobre isso. O protestantismo, ele sempre caminhou junto com o liberalismo político. Entendi. Sempre, entendeu? Então, o protestantismo é sempre... Mas, por sempre... exemplo, Fernanda, eu sou conservador. Mas não, aí que tá a diferença. Tem coisas que têm que ser mantidas. O que acontece comigo, eu mudei o costume. Mas eu sou conservador. Eu sou a favor da família. Eu sou a favor do casamento. O que eu mudei foi o costume. Isso é ser conservador. Mas é uma discussão ampla, né? Você é a favor da família. Mas aí começa daí. O que é família? Então, na minha visão, tem a sua visão. Sim. Aí eu falei que nem o Wagner, também nem liguei. Eu falo, pra quê? Wagner, que pena, cara. Ó, Foi bom, hein? bom. Dá pra falar muita coisa. Não, Wagner, a propaganda dele põe depois. Essa caneca é tua, pode levar. Oh, obrigado. Todo meu entrevistado tem uma caneca. O Wagner é um grande amigo meu. Sou bacana. E aí, você acha que você conseguiu entender um pouco mais? Wagner, seja sempre bem-vindo, Wagner. Isso. Seja sempre bem-vindo, Wagner, para trabalhar. Gratidão, não é meu de irmão. hoje, não é de hoje que eu queria falar com você sobre isso, porque tem monarquistas protestantes, tem monarquistas católicos, tem republicanos. A religião está na política. As pessoas dizem que não, mas está na política. E você esclareceu bastante coisa. Ajudou bastante, Fernanda? Wagner é uma pessoa... Eu sabia essa cultura aqui de pessoa. Wagner, por favor, suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, porque eu vejo lá suas coisas. Se quiser também, se você é advogado, quiser deixar também seu telefone para as pessoas procurarem, por favor, fique à vontade.
Então tá bom. Primeiro, Altair, gratidão tá aqui com vocês, Perdão minha. certo? O pessoal aqui da equipe, gente boa demais, muito obrigado. Você que vai acompanhar, espectador, minha gratidão, né? E as minhas redes sociais, o Instagram é @WagnerPedroLima. Lá é um perfil já mais focado na área jurídica, ali você conhecer um pouco quais as áreas que eu atuo e as demandas que eu faço. No TikTok também, @WagnerPedroLima. Lá tem uns cortes de participações como essa que eu faço. Sim. Aí tem pelo incrível que pareça, eu recebo bastante convite de amigos para ir em podcast aqui, ali Sim. e tal. E aí eu faço algum corte e jogo lá. E aí, se alguém quiser me contatar também, até para convidar para um podcast, para uma palestra, alguma coisa assim, pode chamar lá no direct do Instagram, tá bom? E aí, só para recapitular, então, minha graduação em Direito, tenho uma graduação em Teologia, uma licenciatura em História, e agora estou fazendo a pós-graduação, mestrado em Ciência da Religião na PUC, com o grande mestre Altair. Mestre é ele. Forte abraço aí. Ó, e aí, espera, e aí, conseguiu entender um pouquinho mais? Eu consegui ser um pouco mais esclarecido. Então, ó, assista a entrevista, deixe suas dúvidas, que a gente vai lá sanar. Um grande abraço, fiquem bem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E até. Falar no idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de Sabe o Que também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas.